PVU, Canal Universitário de Fortaleza. O estado do Ceará vive uma nova fase em seu crescimento econômico, com o alfandegamento da área destinada à Zona de Processamento e Exportação do Estado, a ZPE, localizada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. O programa Boas Práticas de Gestão desta semana conversam com o presidente da empresa que vai administrar a ZPE, Eduardo Macedo. Ele é um jovem de apenas 35 anos de idade, mas com muitas responsabilidades pela frente. Com ele, vamos saber o que é uma zona de processamento e exportação, quais os benefícios que ela traz para a economia do nosso estado e qual a primeira empresa que irá se instalar lá no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Eduardo, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, é uma honra tê-lo aqui. Um rapaz tão jovem, não é? Já assumindo tantas responsabilidades, a gente sabe que esse é um processo que já vem desde 1980, a instalação da ZPE aqui no nosso estado. Eu gostaria que você iniciasse, Eduardo, falando um pouco da ZPE no Brasil e no Ceará. Como é que ela se encontra no momento? Pois bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra participar do seu programa. Você que há muito tempo é jornalista e há muito tempo que tem uma penetração muito forte em todos os municípios do nosso estado. Obrigado também por diminuir um ano da minha idade. Na verdade, eu tenho 36 e assumi agora há poucos meses essa missão muito importante, que é implantar e desenvolver a ZPE do Pecém. Nós vamos ter a primeira ZPE em operação do país. E não é só a primeira, é a primeira e a maior, tanto em extensão geográfica, como em impacto econômico e social. Porque nós vamos ter o que nenhuma das 24 ZPEs no país tem, que é uma grande âncora, que no caso é a CSP, a Companhia Siderúrgica do Pecém. O que eu tenho para falar de novo e de muito recente é que nós protocolamos junto à Receita Federal, agora no último dia 22 de agosto, a documentação necessária que é chamada a etapa da protocolização. O que é isso? Nós juntamos toda a documentação necessária que é pré-requisito para o alfandegamento e submetemos à avaliação da Receita Federal. Essa é uma etapa muito importante nesse processo. Por que é importante? Porque mostra que agora nós já temos um projeto, nós temos já contratações, nós temos plantas, projetos executivos, sistemas, ou seja, hoje a ZPE é realidade. Quem fala que quem tem dúvida ainda nesse momento se a ZPE vai sair do papel ou não, é porque realmente está mal informado. A ZPE é um instrumento de desenvolvimento que é sonhado pelos cearenses há muitos anos. Vem desde a década de 80, não é isso? Se fala em ZPE no país desde o governo Sarney. Mas, efetivamente, o país passou a voltar os olhos para o instrumento ZPE a partir da Lei 11.508 de 2007, assinada pelo presidente Lula, e desde então a ZPE em todo o país passou a ser olhada
de forma diferente. Na verdade, é porque o que acontece é que antes disso, não se tinha um projeto concreto de ZPE. Existia muito discurso político, existiam muitos interesses em contrário, e a conjuntura mudou, o Brasil mudou. Hoje, para um país como o Brasil, a pauta de exportação é fundamental para o desenvolvimento. Então, A ZPE vem somar... a ZPE é um instrumento inigualável na captação de indústrias exportadoras. Isso é fato. Porque nenhum outro instrumento permite uma indústria exportadora ter os benefícios, os incentivos e a facilidade de uma ZPE. Ok, daqui a pouco você vai me Tá bom. explicar bem direitinho o que é uma zona de processamento e exportação e os benefícios, né, que ela traz para o nosso estado e para os industriais que porventura venham a se instalar lá no complexo, né? Agora, Eduardo, eu queria que você dissesse um pouquinho para a gente agora o que significa para nós, telespectadores, talvez até os profissionais da área entendam perfeitamente, é claro que entendem, o que é o processo de alfandegamento. Significa o quê? Que a empresa está apta a trabalhar dentro daquela região? O que é o alfandegamento? Bom, deixa eu tentar falar de forma mais didática. O alfandegamento, ele primeiro precisa, para que seja feito o alfandegamento, é necessário que antes disso tenha uma lei federal que estabeleça que em determinada área, aquela zona, aquela área possa ser considerada uma zona primária ou uma ZPE, uma zona de processamento de exportação. Isso é um decreto presidencial. Tendo isso, é necessário estabelecer uma empresa administradora que vai implantar e operar essa zona alfandegada. Que no caso é a Que no caso é a EMASP, a empresa administradora da ZPE do PECEM. O que é o alfandegamento? O alfandegamento nada mais é do que o ato declaratório da Receita Federal, tá, que vai permitir que aquela zona que já é tida como interesse, né, por lei federal, para fins de exportação, uma zona primária, possa receber insumos, equipamentos, gozando do benefício previsto na lei de ZPE. Ok, agora você vai me falar que benefícios são esses, né? Tá. Me explicar em detalhe, nos explicar, aliás, né, ao nosso telespectador, o que é uma zona de processamento e os benefícios que ela traz para o nosso estado e para os industriais também, é claro. Bom, uma ZPE nada mais é do que um grande condomínio. Tá? Ele precisa cumprir os pré-requisitos estabelecidos pela Receita Federal para que as indústrias nela instaladas possam gozar dos benefícios. Quais são esses pré-requisitos? Em linhas gerais, precisa ser uma área cercada, delimitada geograficamente, murada, com vigilância eletrônica, com câmera e com sistema aduaneiro, sistema de despacho aduaneiro, controle de acesso, que permita uma operação fluida e segura. Tá? E a responsabilidade dessa organização é da empresa administradora. A empresa administradora, por sua vez, submete ao CZPE, que é o Conselho de ZPEs, que fica em Brasília, que é vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, os pleitos das indústrias que querem se instalar. Primeiro, nós analisamos a EMASP, ou a empresa administradora, e depois é submetida ao Conselho Nacional de ZPEs, que é um conselho interministerial. Mas você me perguntava sobre os benefícios. Os benefícios. Bom, quais são os benefícios? Que a indústria que vier a se instalar terá em nosso estado. Os benefícios podem ser benefícios fiscais, né? Redução de impostos. Basicamente, suspensão
de impostos, né, de PIS, COFINS, IPI, tanto para a matéria-prima e para os equipamentos que são comprados no mercado interno, quanto para os equipamentos, matéria-prima e serviços que são importados. Né? Isso durante quanto tempo? Durante o período do contrato na ZPE. Geralmente a ZPE garante, geralmente não. A lei permite que a indústria instalada goze dos benefícios por 20 anos, renováveis por mais 20. Então é um instrumento que dá uma segurança jurídica que nenhum outro no Brasil dá. Com certeza. Né? Então, isso dá uma segurança, sobretudo para o investidor internacional, de que no Brasil, diferente de alguns vizinhos nossos, ele tem segurança institucional e também uma segurança jurídica, porque está amparada numa lei federal que está garantindo os benefícios fiscais, cambiais e administrativos por um período de 20 anos, renováveis por mais 20, ou seja, nenhum outro instrumento no país dá esse direito. Sem contar, não, Eduardo, eu já até aparteando você um pouquinho, que lá ele vai ter energia elétrica, vai ter água, o sistema completo de apoio, né, de infraestrutura, não é isso? E a nossa ZPE, que, diga-se de passagem, é uma ZPE privilegiadíssima, não só pelo fato de ter uma grande âncora, que é a CSP. A CSP só veio porque, além da ZPE, nós temos uma infraestrutura, uma localização geográfica privilegiadíssima, um porto em expansão, com potencial inigualável no país hoje. Nós temos uma infraestrutura que foi construída ao longo do tempo e que o governo atual fez realmente o seu dever de casa. Nós temos o equipamento, o CIP hoje é uma área que tem uma correia transportadora de ponta, de alta tecnologia, vai ser construída outra, né? Nós temos um porto em constante expansão. O porto do Mucuripe também pode servir a ZPE. Muita gente não sabe, mas a ZPE não está apenas vinculada ao porto do Pecém. Pode também se localizar no porto do Mucuripe. Não, ela pode receber mercadoria, equipamentos, matéria-prima do porto do Mucuripe. E por que não do aeroporto, que também está em fase de expansão. Nós temos aí cinturão digital, nós temos escolas técnicas, o CTTC, que é o novo projeto do governo, que começa a operar a partir agora do início de 2013. Ou seja, o estado do Ceará hoje, sem dúvida nenhuma, é um estado atraente para o investidor. Né? E a ZPE é um instrumento que vai fazer com que as indústrias exportadoras, estejam elas hoje onde estiverem, possam vir ao Ceará, se instalar nela, porque na ZPE você pode importar 100% de uma planta industrial, importar e instalar na ZPE. É outra vantagem, né, qualitativa. É outra vantagem. E gozando não só de benefícios fiscais, como eu coloquei, mas benefícios administrativos também, já que o trâmite, o desembaraço aduaneiro vai se dar não no porto, mas vai se dar na ADA, que é a área de despacho aduaneiro. E nós temos também um benefício que nenhum outro instrumento permite, que é o benefício cambial. O que é o benefício cambial? É você, como indústria exportadora, poder alocar o seu recurso em qualquer país, em qualquer moeda. 100% das divisas obtidas com o seu faturamento pode ficar em qualquer país, não precisa ser internalizado no mercado interno. Isso só o instrumento de ZPE permite. E isso é um diferencial muito grande.
Ok, nós vamos para o pequeno intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Boas Práticas de Gestão. Conversando esta semana com Eduardo Macedo, presidente da EMASAP, a empresa que está administrando a zona de processamento e exportação no complexo portuário do Pecém. Nós conversamos agora há pouco, Eduardo, sobre a instalação da primeira indústria, né, na zona de processamento e extração. Quem é esta empresa, o que é que ela vem fazer aqui no Ceará e quais os benefícios que ela poderá gerar para a nossa economia? Bem, hoje não dá para falar no CIP, Complexo Industrial e Portuário do Pecém, e nem na ZPS sem falar da CSP. A CSP é uma grande indústria âncora, hoje no estado do Ceará. Há 40 anos ou mais que nós cearenses desde aqui... a era Vigílio Távora, né? Desde a era Vigílio Távora, que nós cearenses falamos da tão esperada siderúrgica. Hoje nós temos 2 ou 3 siderúrgicas se instalando no Ceará. A principal delas é a CSP. É um investimento grandioso, mais de 5 bilhões de dólares apenas na primeira fase. Vai produzir 6 milhões de toneladas de placas de aço por ano, o que hoje ninguém no país faz, né? Nem a CSN. Ou seja, é uma indústria âncora que, com ela, propicia não só uma rede de fornecedores ou propicia o desenvolvimento de um polo metal mecânico, que é fundamental para o desenvolvimento, mas propicia diretamente desenvolvimento social e econômico. Então, a CSP, além do mais, permite que nós vamos tirar a nossa ZPE do papel. Né? A nossa ZPE, hoje, ela é viável e vai poder prospectar inúmeras indústrias, porque uma âncora de esporte permite isso, permite que nós alavanquemos a nossa estrutura. Nessa primeira fase, ela geraria quantos empregos? Só para você ter uma ideia, no pico da obra, que isso vai se dar por volta de 2014, daqui a 2 anos, a CSP terá no seu canteiro de obras cerca de 18 mil trabalhadores num canteiro de obras. A previsão é que entre empregos diretos e indiretos gerados por conta da CSP, esse impacto é calculado em 25 mil pessoas. Tá? Significa dizer... Quase uma nova cidade. Significa dizer que essas pessoas não estão apenas em São Gonçalo. Essas pessoas estão não só em São Gonçalo, mas em Caucaia, Paracuru, Pentecoste, Fortaleza. Né? Ou seja, nós temos sempre acesso a muitos estudos
E é impressionante o impacto econômico que apenas uma siderúrgica desse porte traz para o nosso estado. Então, a gente fica muito feliz em poder participar desse processo, em poder trabalhar em prol do desenvolvimento e de poder, a partir disso, ter a maior ZPE do país. E não só a maior, mas vai ser a primeira e, com certeza, da maneira que está sendo conduzido brilhantemente pelo governador Cid Gomes, vai ser um instrumento que vai ser referência no país e no mundo. Além de gerar esse polo metal mecânico, né, que é um trabalho que o governador sempre vem ressaltando, né, nós poderemos sonhar em ter aqui uma fábrica de automóveis baseada nessa CSP? Sem dúvida nenhuma. Não só pela CSP, mas também pelos outros grupos que já chegam no estado. Nós temos o Grupo Onion, que é um investimento... É um grupo espanhol, É um grupo espanhol que também está no CIP, não faz parte da ZPE, porque o foco é mercado interno, mas o Grupo Onion é um grupo também que propicia a indústria metal-mecânica, uma indústria automobilística, por exemplo, porque é uma outra etapa do processo siderúrgico, é uma laminadora. Então, ela vai poder atender a indústria de eletrodoméstico, a indústria automobilística, né? E tem muita coisa acontecendo no Ceará. É um estado hoje economicamente em ascensão e o nosso desenvolvimento indubitavelmente vai passar pela área do CIP. O nosso Eldorado hoje está... É o Porto do Pecém. Está no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, chamado CIP. Ok. Eduardo, me diga uma coisa, e essa empresa, com certeza que você chama de âncora, né, ela vai atrair ao seu redor, não é, toda uma cadeia produtiva do negócio, né? A empresa, a EMASP, já está prospectando novas indústrias para se instalarem dentro da ZPE? Não, esse é um trabalho paralelo e contínuo. Nós somos uma empresa em fase de implantação, né? A lei federal é de 2007, a estadual é uma lei de 2010, de junho de 2010, e a nossa empresa administradora iniciou suas atividades em dezembro de 2010, ou seja, nós temos pouco mais de um ano e meio. Hoje, nós estamos trabalhando com afinco para cumprir o cronograma de alfandegamento e poder, se tudo der certo, a partir de dezembro desse ano, já receber os equipamentos da Companhia Siderúrgica do Pecém com os benefícios da ZPE, benefícios fiscais, cambiais e administrativos. Para isso, nós elegemos como prioridade número 1 concluir esse processo. Porque todo o resto, depois disso concluído, vai ficar muito mais fácil. Isso não significa que a gente não está trabalhando o setor comercial. A gente está trabalhando também. Não existe uma semana que nós não tenhamos assim, reuniões com industriais, com grupos multinacionais, alguns grupos locais. Mas esse processo vai tomar vulto, vai ganhar ritmo a partir de janeiro agora, de 2013, quando nós começaremos a implantar o nosso business plan. Né? E a maneira mais eficiente para isso é buscar em polos industriais, em grupos, em federações. Isso já está sendo feito. Mas a partir de janeiro de 2013, esse trabalho de prospecção e de captação começa a ganhar um ritmo maior. E a nossa intenção a gente não quer ser um shopping de um supermercado. Né? Nós queremos ser um shopping com muitas indústrias, porque o Ceará hoje um shopping com muitas lojas. Né? Para usar desse exemplo. Termo, Para isso, é necessário que se faça um trabalho de prospecção
E nós já estamos fazendo, em parceria com a DESC, que é a nossa principal parceira, né? O nosso parceiro Roberto Smith, que é presidente da DESC, é com quem a gente interage sempre. E esse trabalho está acontecendo, mas precisa tomar velocidade. E isso vai acontecer naturalmente, porque o nosso estado é um estado que hoje, por si só, já é muito atraente. Nós temos como exportar calçados, indústrias diversas, nós que já estamos tratando. De maneira que eu acredito que nós vamos ter, em pouco tempo, uma grande âncora no desenvolvimento do estado do Ceará, que se chama ZPE do PECEM. Ok. E nós vamos ter área suficiente para essas prospecções? Qual é a área da ZPE? A área total do decreto presidencial da lei que foi estabelecida pela lei estadual, né, e promulgada pelo presidente Lula, são exatos 4.741 hectares previstos para a ZPE, ou seja, 4.271 hectares. Só a CSP ocupará qual área? A CSP está ocupando agora 576 hectares. Resta 3.000 e... Resta muito, mas a CSP ainda é um caso à parte. Porque você imagina que uma grande indústria, hoje nós temos conversado com muitas, e uma área de 10 hectares, muitas vezes é suficiente para uma grande indústria. Então nós temos aí... Imagine 3.000... Nós temos aí quase 3.700 hectares que poderão ser, né, utilizados como área de zona de processamento de exportação. Ok. Agora, Eduardo, nós estamos chegando quase ao fim do programa. Eu deixo os últimos instantes para você fazer as últimas considerações sobre o trabalho que você está desenvolvendo junto à ZPE, o apoio que você tem recebido do governador Cid Gomes, que com certeza é importante nesse momento, né, para que tudo se consolide da forma como está sendo planejada. Bem, o que eu tenho a dizer é que eu me sinto muito feliz de participar desse processo. Cheguei há pouco tempo, né? Eu venho da iniciativa privada, sempre fui empresário, nasci em família de empresários e já tive experiência com varejo, com indústria e recentemente com consultoria internacional na área de captação de negócios. Então fico muito feliz em fazer parte desse projeto, que é a ZPE do PECEM, porque o governo do estado do Ceará, na pessoa do governador Cid Gomes, acredita que hoje a ZPE do PECEM entrou em uma nova fase. Hoje é realidade. A questão é que nós estamos trabalhando com muito afinco para cumprir um cronograma, ainda nos encontramos em fase de implantação, mas a partir de pouco tempo, agora em poucos meses, a ZPE vai deixar de ser um projeto para ser realidade. E é mais um tento do governo do estado do Ceará e do governador Cid Gomes, que vai atrás e faz acontecer. Então eu fico muito feliz e eu queria dizer que nós estamos de portas abertas para os industriais do nosso estado, serão muito bem recebidos e esse é o nosso papel. Agora vem minha dúvida, eu tenho que tirar essa dúvida no ar. Então, nossos industriais também, é claro, Sim, podem participar da ZPE, não somente os de fora. Sem dúvida. Eu gostaria que você explicasse. Não, quais são os pré-requisitos para se instalar dentro da ZPE do PECEM? Primeiro, é ser uma indústria exportadora. Porque 80% da produção, ou melhor, do faturamento, tem que vir da exportação. Tá? Ele pode vender 20% para o mercado interno. Indústrias de transformação. Tá? Por exemplo, você pode exportar suco, mas você não pode exportar fruta. Você precisa transformar
produto. A indústria tá? têxtil pode? Pode. Também. Precisa ter vocação exportadora. Já que é um contrato de 20 anos, renovável por mais 20, a indústria, a primeira pergunta que a indústria tem que responder para si mesma: a minha vocação é exportadora? Se a resposta é sim, não existe nenhum outro local no país melhor do que a ZPE. Com certeza. Eduardo, muito obrigado, foi muito esclarecedora a sua entrevista aqui conosco. Realmente falamos de boas práticas de gestão na área de negócio. A nossa indústria precisa crescer, o nosso PIB está muito abaixo do que o nosso governador, em todas as palestras que diz, fala em crescimento do PIB industrial, não é? Porque o PIB de serviços ultrapassa hoje o PIB industrial e nós esperamos que através da ZPE, né, com certeza com essa grande âncora que está chegando, que é a CSP, vamos alavancar a indústria no nosso estado. Obrigada mais uma vez pela sua presença e obrigada a você, telespectador, pela audiência. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio Cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.